que nós aprendemos aqui? Que a besta e o falso profeta, eles inauguraram o lago de fogo, pré-milênio, e depois Satanás e seus anjos, e todos aqueles que seguiram Satanás na rebelião, todas as nações que seguiram a Satanás e não foram fiéis ao Messias e ao seu reino, eles também vão ser lançados no lago de fogo após o julgamento do trono branco. Perfeito? Apocalipse 5, do 6 ao 10. Não tem segredo essa leitura, essas leituras. Agora as peças começam a entrar cada uma no seu lugar. O quebra-cabeça começa a ser montado. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O Apocalipse já vai descrevendo e revelando as coisas da antiga aliança. Incenso são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para o nosso Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reino na terra. Sobre quem? Sobre as nações que restam. Elas não foram compradas como reis e sacerdote e não são apresentadas como primícias para Deus. O povo santo, aqui, os santos eleitos glorificados, eles são primícias de toda a criatura de Deus. São os dízimos. Então, Apocalipse 5, do 6 ao 10. Reinarão sobre a terra. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Reinarão por 1000 anos sobre a terra. 1000 anos. Lembra que nós lemos Apocalipse 19, do 17 ao 21? E depois do 20, do 7 ao 10? Nós pulamos justamente o texto que nós vamos ler agora. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e neste assentaram-se aqueles os quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reviveram, e reinaram com Cristo por 1000 anos. Primeiro são decapitados, porque não adoram a marca da besta, que está no futuro. Nem adoram o seu nome. São decapitados, degolados, e ressuscitam. E após isso, reinam com Cristo por 1000 anos. Essa é a verdade da palavra. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Presta atenção no verso 6 e também no verso 5. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. 2 vezes fala de reinado por 1000 anos após uma ressurreição. E diz que os restantes não ressuscitaram. Os que ressuscitam na primeira ressurreição porque têm parte na ressurreição de alguém. Está escrito aqui. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é a que vai vir depois. Aqui é depois de Cristo, né? Ele ressuscita primeiro. Ele faz a primeira ressurreição.
só que ele tem um corpo. Paulo fala em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, que Cristo é as primícias dos que dormem. Primícias, da onde saiu essa palavra? E que assim como todos morrem em Adão, todos ressuscitarão em Cristo, mas cada um pela sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa é a primeira ressurreição. Você tem parte na ressurreição de Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Essa ressurreição é a primeira. Ele ressuscitou primeiro para ter a primazia, mas ela se completa em todo o povo de Deus, povo que terão os seus corpos glorificados. Ela se planifica, se completa de vez, no toque da última trombeta. E aí vem o reinado do Messias. E esses serão reis e sacerdotes. Aqui que está o ponto principal. Diz que os que ressuscitam na primeira, ressuscitam para serem reis e sacerdotes. Esses têm os seus corpos glorificados. Aqui tem o restante das nações que não ressuscitam. Mas esses que está dizendo aqui que não ressuscitam, não são esses daqui de cor preta. Porque esses daqui de cor preta, eles passam para o milênio. São as nações que restam, que têm que adorar o rei na festa dos tabernáculos, de ano em ano, de um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra, tem que adorar o rei. E eles saem e vão ver os corpos daqueles que prevaricaram contra Deus, a besta e o falso profeta. E quem são esses que não reviveram? Verso 5, os restantes dos mortos não reviveram. Aqui está falando dos mortos, de pessoas que já morreram. Irmãos, desde o tempo de Adão até o nosso tempo, pessoas não morrem? Tanto os que viveram antes da lei, como os que viveram depois da lei. Tanto os que viveram de Moisés até Cristo, até o tempo da nova aliança. Pessoas não morrem? Muitos desses não ressuscitam, até que se completem os 1000 anos. Por que eles não ressuscitam? Porque só ressuscitarão os que serão achados dignos de serem reis e sacerdotes do Senhor. Só esses ressuscitarão. E ressuscitarão os que morreram, porque os que estiverem vivos para a vinda do Senhor serão glorificados. E vai ter nações que estarão vivas e passarão desse mundo para o outro. Os que já morreram em séculos passados, os que forem achados dignos de ressurreição, para reinarem com Cristo durante 1000 anos, ressuscitarão. Outros não ressuscitarão. Esses que não ressuscitarão serão esses daqui. Nações que não ressuscitam. Por que não ressuscitam? O Apocalipse vai explicar. Os profetas já explicam. E claro que esses daqui, de verde, não são os mesmos da besta e do falso profeta. Porque esses daqui são diretamente lançados no lago de fogo. Esses passarão pelo juízo do trono branco. Assim como esses também, muitos desses. O restante das nações que vão para o milênio terão filhos. Contarão para os seus filhos o que acontecia no nosso mundo. Porque eles vão viver em um mundo vindouro, no reino do Messias. Eles contarão para os seus filhos e os santos eleitos estarão lá no milênio glorificados. Tanto os santos eleitos como os restantes das nações, esses dois grupos estão aqui. Mas uns foram achados dignos de serem sacerdotes do Senhor. Outros não foram achados dignos de serem sacerdotes do Senhor, mas foram achados dignos de restarem e de serem regidos pela igreja. Outro grupo não foram achados dignos de serem reis e sacerdotes e nem poderão passar para as nações, para o milênio, para o mundo vindouro, não poderão passar porque já estarão mortos e não ressuscitarão na primeira ressurreição porque não são achados dignos de serem reis e sacerdotes. Esses daqui não tem nem o que falar. São os adoradores da besta, os decapitadores de cabeça, os que crucificam pessoas. Esses daqui são os próprios demônios na terra. Então nós lemos até o 6, né?
Aqui eu me detive um pouco porque foi para desenrolar aqui essa parte, acabou ficando mais claro, né? Agora o Apocalipse 20, irmãos. Versos 11, o 12, que eu frisei, o 13 e o 15. Eu frisei o 12 e o 15 porque são textos importantes. Vamos lá, conferir isso. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aqui tem um desenho que representa o trono. E aí foi posto o trono branco, de cuja presença fugiu o céu e a terra. Olha que tempo importantíssimo. Que coisa assustadora. É o julgamento final após os 1000 anos.